Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é quinta-feira, nós teremos aula de religião e de geografia. Hoje a prof não vai aparecer para vocês não, tá? Na nossa aula de religião, nós vamos lá para o capítulo 32, falando sobre os amigos de Jesus. Esse bimestre nós falamos sobre amizade, né? Nós vimos que nós precisamos ser amigos para termos amigos. Nós conhecemos a amizade de Noemi e Ruth. Nós vimos um homem que tinha muitos amigos, né? Seus amigos passaram ele por um buraco do teto para que Jesus pudesse realizar um milagre nele. Nós também vimos a história de um homem que não tinha amigos e ficava lá no tanque de Betesda e Jesus o curou. Nós vimos também sobre quem é nosso próximo, né? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre quem são os amigos de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na Terra, muitas pessoas o seguiam, né? Atrás dele, atrás dos milagres. E ele tinha algumas pessoas que eram seus discípulos. Discípulos é a mesma coisa como se fossem alunos, tá? Então ele tinha alguns alunos que iam por onde ele ia. E a prof vai colocar para vocês um link da historinha, tá? De como foi que ele escolheu esses discípulos. Então, nós vamos completar as atividades aí da história, tá? Jesus veio à Terra para demonstrar o amor de Deus. Mas ele tinha um grande trabalho a fazer e necessitava da ajuda de amigos especiais que eram discípulos. Olha que interessante. Mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele também precisou de ajuda para que a mensagem dele fosse espalhada. Eles não foram escolhidos por serem ricos ou os mais inteligentes. Mas sabe por que eles foram escolhidos? Porque eles desejavam conhecer a Deus. Jesus já conhecia o coração de cada um, então por isso ele escolheu essas pessoas para ajudar ele nesse ministério de anunciar as boas novas do reino do céu. Então aqui na atividade 1, aqui nós temos o quê? Uma cruzadinha com o nome dos discípulos, tá? Lá em Mateus 10, de 2 a 4, tem o nome lá dos discípulos. E você vai perceber que alguns nomes eram muito comuns na época, que inclusive se repetiam, né? Igual hoje, que nós temos várias crianças que têm nome repetido na nossa própria sala mesmo, né? Tem mais de um Miguel, mais de um Arthur, mais de uma Ana. Naquela época também era comum os nomes se repetirem, viu? Aqui nos próprios discípulos de Jesus nós veremos. Então aqui, né? Discípulos seguiram Jesus. Primeiro é o Filipe. Depois tem o Tiago, o Mateus. O Tiago de novo, eram 2 Tiagos, tá? O Bartolomeu, o André e o Tomé. O João, Pedro, o Judas Iscariotes, o Judas Tadeu e o Simão. Olha que legal, tem o Simão e tem o Simão Pedro, tá? E tem alguns também que eram irmãos, né? Interessante. Então, esse era os discípulos de Jesus. Mas Jesus não tinha só discípulos homens, tinha algumas mulheres que também seguiam Jesus. Vamos ver quem eram essas mulheres? Está lá em Lucas 8, de 1 a 3, tá? Uma delas era Maria Madalena, né? Jesus tinha aí tinha curado ela, a Joana e a Susana. Essas eram as mulheres que acreditavam, né, que seguiam Jesus também. Aí aqui, cada discípulo, ele tinha o quê? A sua personalidade. Isso. Então, aqui na atividade 3, você vai colocar, né, de acordo com cada nome de discípulo, como que era essa pessoa. Então, ali, 1 é o Simão Pedro, 2 é o Mateus, 3 é o João, 4 é o Judas, 5 é o Tomé, 6 é o André e 7 é o Bartolomeu. Tá? Então, ali na primeira frase, tinha que ver para crer. Quem que era esse discípulo que era incrédulo? Era quem era o Tomé. Quando Jesus ressuscitou após sua morte, né? As mulheres disseram que haviam visto Jesus. Mas o Tomé mesmo falou, né? Só acredito se eu ver. Qual foi o discípulo que traiu Jesus por dinheiro? Foi o Judas Iscariote, número 4, põe ali, tá? Quem também era chamado de Natanael era o Bartolomeu, número 7. Quem era coletor de impostos?
era o Mateus, número 2, que inclusive ele era muito odiado, né, quando trabalhava aí, porque naquela época Roma oprimia os judeus, e a pessoa que trabalhava colhendo impostos para Roma era mal vista, e Mateus era uma dessas pessoas. Quem também andou sobre as águas foi o número 1, ali Simão Pedro, que nós até já conhecemos essa história. E quem escreveu o Apocalipse foi João, que também foi conhecido como o discípulo amado. Então, nos dias de Jesus, alguém que desejasse se tornar líder deveria primeiramente se tornar discípulo. É igual hoje, né? Nós primeiro temos que estudar para ter alguma formação. E naquela época, né, o mestre era como se fosse o professor. E o discípulo era como se fosse um aluno. E ele andava com o mestre, né, esse aluno, com esse professor, para aprender tudo. Ele observava porque ele também queria ser como esse professor. Então, ele fazia tudo em que o mestre mandava. O discípulo ouve tudo o que o mestre diz, observa como seu mestre vive e deseja se tornar semelhante a ele. E os discípulos foram assim. Eles ouviram Jesus, eles observaram Jesus. E quando Jesus subiu aos céus, eles ficaram responsáveis de continuar anunciando o evangelho. E hoje o cristianismo é uma das religiões, né, mais populares no mundo, porque eles fizeram, né, o trabalho deles de anunciar o evangelho de Jesus. Aí aqui na atividade 4, e nós? O que nós podemos fazer que nós também, para mostrarmos que somos discípulos de Jesus? Que atitude nós devemos ter? Tá? Então, sendo bondoso, servindo os outros, contando aos outros sobre Jesus e confiando em Deus. É claro que podem ter mais atitudes também, tá? Mas aí já demonstra que nós somos discípulos, nós somos alunos de Jesus. Aí tem a nossa oração. Querido Jesus, obrigado por ser meu amigo e ter grandes planos para mim. Que lindo, né? Muito bem. Esse é o conteúdo, então, de religião, tá? Na semana que vem, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre mais amigos que Jesus tinha, né? Lázaro, Marta, tá? Maria. Quem eram essas pessoas aí na vida de Jesus, tá bom? Nós já estamos quase finalizando também o conteúdo de religião. Lá na página 101, você tem aí uma atividade, tá? Você pode recortar em volta essa atividade aí e dobrar. Na parte que tá a linha reta, você corta, e na pontilhada você apenas dobra, tá? Cola uma parte na outra para ficar bem comprido. E você vai fazer, então, uma sanfoninha. Escreve aí o nome dos discípulos, tá? Pode ser os mesmo da cruzadinha, você pode ver que as imagens é a mesma. E daí você vai ter aí uma atividade para fazer, tá bom, meus amores? Religião, então, esse é o conteúdo de hoje, ok? Vamos, então, agora para geografia, tá? No conteúdo de geografia, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre poluição visual. Nós vimos, né, que uma cidade pode ter a poluição visual. Além da poluição normal, tem também a poluição visual, que são excessos de placas, outdoor, imagens, pichação, coisas assim que deixam a cidade feia. Tá? Então, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso e falando também um pouquinho sobre a infraestrutura urbana. Nós aprendemos, né, durante esses capítulos, que uma cidade ela deve ter o quê? Os serviços de obras e de infraestrutura urbana para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? São obras e serviços para ajudar a população, como saúde, educação, segurança. São várias coisas, né, que tem que ter para a população ter uma condição aí de vida um pouco melhor, tá? Aí na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, a cidade, né, para deixar a cidade mais bonita, embelezar a cidade, eles tomaram uma atitude, que era criaram uma lei, tá? De nome Cidade Limpa, Cidade Linda. Através dessa lei, eles estabeleceram um padrão de publicidade e as construções feitas na área urbana da cidade. Tá? Vamos ler aqui no Você Sabia.
Em alguns municípios brasileiros, a administração criou leis com o objetivo de tornar a cidade mais bonita e organizada. Um bom exemplo aconteceu em São Caetano do Sul, São Paulo, onde foi implantado o projeto Cidade Limpa, Cidade Linda. A ideia desse programa, é oferecer melhor qualidade de vida à população em um ambiente agradável, organizado e bonito, através da Lei 4.831, tá? Foi estabelecido, então, um padrão de publicidade e construções feitas na área urbana. Com certeza, isso aí melhorou bastante, né? A estética, o visual da cidade. Porque se fazer, né, a construção, cada um de uma maneira, com certeza, através dessa lei ficou melhor. E também pela questão da publicidade, para não causar aí poluição visual. Aí, eu trocando ideias, em sua opinião, a lei trouxe benefício para São Caetano do Sul? Na minha opinião, sim, porque fica padronizado, né? Segue aquele padrão, então vai ficar sempre belo, sempre esteticamente confortável de se ver. No município onde você mora, alguma lei semelhante a essa? Se sim, qual? Aqui na nossa cidade tem sim algumas leis, né, no Código de Obra e Postura em relação aí à questão estética da cidade, né? Tem essa preocupação aí em relação à poluição visual, em relação também à estética da cidade, assim como na cidade de São Caetano do Sul. Pontos negativos a poluição visual pode causar. Acidente de trânsito, porque o excesso de placas pode distrair o motorista, desviando a atenção dele, da via e muitas vezes ocasionando batidas e infrações. Estresse nas pessoas, conviver em um ambiente desorganizado e pouco atraente, pode trazer descontentamento e aborrecimentos. Fuga de turistas, né? As pessoas não querem uma cidade cuja aparência é desagradável, e a imagem negativa da cidade. Tanto os visitantes quanto os próprios moradores não terão uma boa impressão do local. Aqui na nossa cidade, em questão da poluição visual, muita coisa melhorou bastante já, né? Foram proibidas, né, placas, por exemplo, agora na época da eleição, as pessoas anos atrás a cidade estaria lotada e foi proibido mesmo, né, de ter essa circulação, essa publicidade aí, que realmente traz assim, muitos pontos negativos para a cidade. E o que você pode fazer em relação a isso? Ser um cidadão que não suja e que mantém organizado o lugar onde está. Casa, escola, rua. Todo mundo quer ficar num ambiente limpo, agradável. Isso é o que todo mundo quer. Mas então nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Aí na sua casa, você pode ajudar a sua mãe, a seu pai, as pessoas que moram com vocês também, organizando, ajudando a organização, né? Dos móveis, as coisas estiver bagunçadas, você organiza. Almoçou, põe um prato na mesa. Brincou na sala, recolhe os brinquedos. No seu próprio quarto, né, arruma a cama, estica o lençol. Com certeza vai ficar muito mais agradável, um ambiente organizado. Nós também podemos denunciar aos órgãos competentes situações de poluição visual em sua cidade. Então, se você vê algo que é irregular, né, alguém pichando, alguma coisa assim, com certeza pode ligar para a polícia e conversar sobre isso. Poucas pessoas, né, em poucos lugares conversam sobre essa questão de organização, né, estética das coisas. Então, nós temos que prezar aí pela organização e pela boa estética. É muito agradável estar num lugar limpo, organizado, você se sente bem. Então, conversar sobre cada um também fazer a sua parte, tá bom? Na próxima página, a cidade de você. Neste capítulo, estudamos sobre os serviços de infraestrutura urbana, que melhoram nossas condições de vida na cidade em que moramos. Leia o poema em seguida e responda as questões. Vamos ler o poema, então? E eu com isso? E eu com isso? Falou o João. Todo mundo joga lixo no chão. É só um papelzinho de nada. Não que eu não tenha educação. Educação? Perguntou Ana. Olha o cesto de lixo ali. Uma ação educada é uma atitude bem pensada. Pensar em si, nos outros e no lugar onde está é uma ideia inteligente que envolve muita gente. Ainda bem que existem Anas, Fernandas, Adrianas, Eduardos e Renatos, todos muito decididos a cuidar dos seus ambientes, tornando o mundo mais limpo e as pessoas mais conscientes. O da Raquel. Então, realmente, consciência é o nome.
Quando você tem consciência, né, consciente da situação, você vai agir de acordo aí, né, com a consciência. Então, é claro que existem atitudes certas e claro que existem atitudes erradas. Então, nós devemos estar conscientes das atitudes certas e erradas. A cidade, né, pode ver que tem alguns canteiros com algumas flores. Você acredita que tem gente que rouba, que estraga, que joga? Infelizmente, tem pessoas assim. Então, se você está andando na rua, tá com lixinho, guarda no bolso até a próxima lixeira. Jogou, caiu no chão, pega, recolhe. Vê alguém jogando lixo no chão, chama atenção. Ei, ó, a lixeira tá ali, tá? Então, assim, são coisas, atitudes que nós podemos ter que com certeza melhorariam muito o nosso ambiente. Vocês viram o vídeo que a professora deixou aí no grupo, né, da cidade, em que os moradores decidiram cuidar da própria rua, não ficar só dependendo da organização da administração da cidade. A gente também vai fazer nossa parte, limpar o quintal, as calçadas, plantar flores, cuidar. Nesse bairro aí, inclusive, cada cidadão, cada vizinho, cada morador resolveu fazer sua parte para a cidade ficar linda e limpa. É muito bom estar no ambiente assim limpo e organizado. Então, aqui nós podemos fazer aquelas tarefinhas, quais atitudes nós podemos ter, tá? Você pensa e age como o João ou como a Ana e por quê? Olha, eu ajo como a Ana, porque eu gosto de um ambiente limpo e organizado. Se eu tô lá na rua, tô com um lixinho na minha mão, às vezes eu encho a minha bolsa de lixo para não ter que jogar no chão, para encontrar a próxima lixeira e jogar o lixo. São assim, ó, pequenas atitudes, coisas simples. Mas se todo mundo fizesse assim, ó, menor atitude positiva que tivesse, com certeza estaríamos muito melhor. Mas realmente tem pessoas que não têm essa consciência. Aí na 6, o que nós podemos fazer com a ajuda da sua família para melhorar a estética da casa, da rua e em frente a ela? Da sua casa, da rua em frente a ela. Então, o que nós podemos estar fazendo? Que atitudes nós podemos ter para que a nossa casa e a nossa rua seja esteticamente bonita? Então, em casa, ajudar na organização da casa. Se são pequenos ainda, mas podem ajudar muita coisa. Tirar o prato, organizar os brinquedos, ajudar a organizar as coisas para ficar esteticamente mais agradável. Ajudar na limpeza. Tem criança, não são vocês, eu tenho certeza que o segundo ano não faz isso. Mas tem criança, por exemplo, que suja a parede, põe o pé sujo na parede, risca as paredes ou joga bola. Tem criança que está brincando lá fora com o pé sujo, entra. Não se importa muito aí, né? Em pensar, ajudar na limpeza da casa. Então, se nós amamos o papai, a mamãe, nós também, né? Temos que demonstrar isso através das nossas atitudes. E na nossa rua, o que a gente pode fazer para melhorar essa estética? Não jogar o lixo na rua, né? Principal coisa, plantar flores, limpar a calçada, nas praças, né? Não sujar onde você vai, tira o lixo. Geralmente, quando tem algum evento que é público, quando o evento acaba e as pessoas vão embora, é que se consegue ter uma noção da bagunça e da sujeira que fica ali, porque as pessoas, muitas vezes, na hora que está se divertindo, esquece, né, de jogar o lixo, a pensar, só isso aqui não vai dar nada, não. Mas aí todo mundo pensa a mesma coisa e dá muita sujeira. Então, realmente, nós temos que fazer a nossa parte aí, né? E ali, combine com sua família, seus familiares, uma data e horário em que todos estejam em casa para organizar e embelezar o local. Com certeza vai ficar bem melhor. Lá na 7, faça uma lista das ações. Você pode contribuir como? Manter limpo e organizado. Como eu falei, né? Cada um fazendo um pouquinho de coisa pode limpar e organizar bem melhor. Então é isso, meus amores. Nós já estamos encerrando o nosso conteúdo de geografia, tá? Semana que vem nós teremos aí uma pequena revisão. Um beijo, então. Até amanhã. Nós temos nossa capela amanhã às 8 horas da manhã, tá? Tchau!